Já está liberado? Não. Profetas e proféticos, pastor Elvésio, take 1. Olá, alunos do Sprint Advanced, muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Elvésio Coimbra, sou diretor lá da Dunamis Farm, pastor na Zion, e este é um tema que eu amo falar, então prepara o teu coração. Nós vamos falar hoje sobre profetas e proféticos. Esse é um tema que eu me apaixonei desde que eu cheguei na Zion e no Dunamis, porque trouxe tanta clareza e tanta linguagem bíblica para aquilo que eu experimentava com Deus. Eu não sei vocês, mas eu já experimentava o profético antes de chegar em São Paulo, lá em Minas Gerais, já tinha um mover profético, porém eu não tinha linguagem, não tinha Bíblia para explicar corretamente o que eu estava experimentando ali. E muitas vezes é isso que a gente está experimentando. Deus está falando com você, Ele está te trazendo direções, Ele quer te usar no profético, mas muitas vezes você não tem linguagem. E eu quero te ajudar a ter a linguagem adequada. A partir de hoje, tá bom? Então, a nossa aula, se você puder ir, só fecha os seus olhos, já começa a pedir o Espírito Santo dele para te encher da presença dele, que ele venha transbordar hoje. Eu declaro já profetas e proféticos sendo levantados a partir dessa aula, que o Senhor venha com a unção dele sobre a tua vida, tanto do chamado de ofício de profeta, quanto também do dom da profecia para os proféticos, e que juntos a gente venha construir coisas novas com Deus, liberar destinos, liberar a mente e o coração de Deus sobre a vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, eu amo um texto, abre aí já comigo, Atos 2. Atos 2, se você vai falar de profético, você não falar desse texto, você não pode mais falar de profético, estou brincando. Mas você precisa falar desse texto, Atos 2, versículo 17 e 18, porque a gente está vivendo no meio de uma geração profética. E você ficar fora do mover de Deus não faz o menor sentido. Pelo contrário, a nossa oração deveria ser: Deus, não me deixe de fora daquilo que você está fazendo. Então, Atos 2, versículo 17 e 18, fala: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão. Tem algum filho de Deus aí? Então Deus já está falando: vocês profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Tem jovens aí? Deus está falando que Ele vai te dar visões. Os velhos sonharão. Tem velhos aí na aula comigo hoje? Deixa eu dizer, talvez você é igual eu tenho um espírito velho. Mas Deus nos dá sonhos proféticos também. Nos dá visões proféticas, sonhos proféticos. Nos dá palavras proféticas. E Ele diz uma coisa muito especial: sobre os meus servos e sobre as minhas servas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Olha, eu amo serviço. Eu acho que serviço é uma declaração de amor de Deus conosco. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. Então Ele fala que tem a porção dos filhos e Ele tem a porção dos servos. Então, para aquele que serve, existe uma porção dobrada do Espírito Santo. Então, se você não está servindo ainda numa igreja local, vá servir, porque isso vai te fazer crescer muito em unção e também em desenvolvimento dos seus dons. Bom, a gente vai falar sobre profetas e proféticos. Qual que é a diferença de profetas e proféticos? Quando a gente fala de profetas, nós estamos falando de uma pessoa que tem um chamado de ofício de profeta. Onde que está isso? Efésios 4:11, Deus diz que levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo, para que a gente possa andar em santificação, para preparar os santos para o serviço, para a estatura da medida perfeita. Então é para isso que nós estamos sendo construídos. E o ofício do profeta, mais do que liberar uma palavra profética, ele tem a capacidade de construir, ele tem a capacidade de levantar profetas, ele tem a capacidade, por exemplo, como Elias e Eliseu e a escola de profetas, eles têm a capacidade
de levantar uma geração de profetas. Jesus, ele não só passou aqui como um sacerdote, ele não só passou aqui como uma unção de rei, ele também tinha uma unção de profeta. Era uma das ações da unção que Jesus se movia para que pudesse levantar essa geração que eu e você fazemos parte. Ele liberou essa unção profética sobre a nossa geração, dizendo: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizarão. Então ele está dizendo que vão ter profetas que profetizarão e vão ter proféticos. Quem são os proféticos? Os proféticos são aqueles que andam debaixo da unção do profeta e também aqueles que se movem no dom da profecia. Uma coisa é o ofício do profeta, outra coisa é o dom da profecia. O ofício do profeta é dado por Cristo, em Efésios 4:11. O dom da profecia é dado pelo Espírito Santo, que é o que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, onde a gente vai ver lá o dom da profecia entre um dos dons que o Espírito Santo nos concede. Bom, você está pronto? Para falar de profetas e proféticos, a gente vai ter que entrar nos níveis de profético. Tá? Porque muitas vezes a gente fica ali no rasinho. Você vai profetizar, Deus já está contando com isso. Segundo, isso é para você, porque ele falou que é para os filhos e para as filhas. Terceiro, o Espírito Santo já foi derramado sobre a tua vida e ele quer te encher para que você comunique a palavra profética. O que é profecia para nós? Declarar a mente e o coração de Deus através do Espírito Santo. Então, quando nós estamos profetizando, nós estamos declarando a mente e o coração de Cristo, a mente e o coração de Deus Pai, a mente e o coração do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa. Nós enxergamos aquelas pessoas com os olhos de Deus. Então, eu e você vai ter um convite aqui a passar os níveis que nós queremos caminhar com Deus, nós queremos crescer em Deus. O primeiro nível é o que nós chamamos de ambiente profético. E nesse ambiente profético você já se encontra, porque a terra tem um derramado Espírito, e você já está debaixo dos últimos dias, você já está debaixo desse ambiente profético, que proporciona a você ouvir a voz de Deus e se mover no sobrenatural. Aliás, uma coisa muito importante, se profecia é declarar a mente e o coração de Deus através do Espírito Santo, você precisa, antes de profetizar, você precisa ouvir. E deixa eu te contar um segredo que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é uma ovelha de Jesus? Jesus disse isso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então ele está afirmando, você ouve a voz dele, tá bom? Jesus está afirmando isso. Então você é sim capaz de viver e se mover na geração profética. Você não é da geração de Samuel, você não é da geração onde você está lá, onde não tem visão, não tem palavra de Deus, não tem direção, onde Samuel teve que buscar ali para pioneirar algo. Você é da geração de Cristo que levantou uma geração profética. Faz a pausa aí e resolve o que tiver que fazer logo aí. Então nós vamos falar de níveis proféticos. Nível número 1, fala comigo aí, ambiente profético. O que é o ambiente profético? É aquele lugar onde o Espírito de Deus está pairando e o Espírito da profecia está parando naquele ambiente. E isso proporciona que pessoas que não tinham se movido no profético ainda comecem a mover. Onde que nós temos um caso bíblico disso? Abre aí comigo lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. Abre aí, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. Que história é essa? Olha o que diz a palavra. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou, e o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou em transe no meio deles. Está falando de quem aqui? Saul. Então Saul estava caminhando no meio dos profetas, e de repente o Espírito da profecia veio sobre Saul. Ele está naquele ambiente profético, e Deus começa a usar Saul. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Se Deus conseguiu usar uma mula, ele consegue usar eu e você.
Tá? Ele conseguiu usar Saul. Então não vem com desculpa de, isso não é para mim, eu não estava... Não, é para você. Deus está te chamando para um tempo como este. Ele te colocou nessa terra para você mover no profético. Então, busque ambientes proféticos. Busque lugares onde a voz de Deus é permitida ser ouvida e é levada a sério. Busque lugares onde o profético esteja liberado naquele ambiente, porque acredita no mover do Espírito ainda hoje. Porque se você não tiver um ambiente adequado, muitas vezes isso não vai estartar em você, porque você não vai ter a fome necessária para buscar o sobrenatural de Deus. Muitas vezes nós estagnamos na nossa caminhada, porque nós nos contentamos com as águas nos tornozelos. Nós nos contentamos com as águas nos joelhos. Nós nos contentamos com as águas nos lombos, quando Deus nos chamou para entrar em águas profundas. Tá bom? Então, não abra mão de estar participando de ambientes proféticos. Eu me lembro quantas vezes eu estava participando de salas proféticas na Conferência Dunamis, e a gente está ali, e no meio daquilo ali você vê uma fluidez muito forte, que tem um ambiente profético construído ali, a palavra já vem, você libera, a pessoa já sai com aquele ranho, chorando, porque a palavra de Deus é tão certeira, que você está ali envolvido naquele ambiente e tem liberdade para o mover profético. Então, fica atento com isso, busque praticar isso, junta aí 2, 3, 4 amigos teus, passa tempo orando em línguas, buscando de Deus, se enchendo do Espírito, e depois peça a Deus palavras proféticas, libera as palavras proféticas uns para os outros, para que você possa agora exercitar esse ambiente profético, aumentando a fé cada vez mais à medida que a palavra faz sentido, ou que ela dê frutos lá na frente, quando é uma palavra que está apontando exclusivamente para coisas futuras e que você ainda não experimentou os frutos dela, tá bom? Segundo nível é o dom da profecia, ok? Onde que está o dom da profecia? 1 Coríntios 12, versículo 7 e versículo 10. Ambos vão dizer assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, a outro a profecia. Então, ele está falando, os dons do Espírito Santo é para o bem comum. E a profecia, ela tem um papel especial, que é o papel de construir. Qual que é o papel da profecia? Ela tem o papel de edificar, exortar e encorajar. Esse é o papel da profecia. Você edifica, ou seja, você constrói algo nas pessoas, você exorta, ou seja, você alinha as pessoas, ou você encoraja, você impulsiona aquelas pessoas. Às vezes, uma mesma palavra vai fluir as três coisas. Você vai edificar a fé, você vai exortar a falta de passos de fé, e você vai impulsionar a pessoa a uma vida de fé, por exemplo. Ou não, talvez Deus vai falar sobre a alegria, sobre força, sobre o amor, sobre a identidade de filho. Talvez você vai ter que construir algo dentro daquela pessoa. O que não pode ser algo humano. Você tem que perguntar para o Espírito, o que o Espírito está querendo construir dentro daquela pessoa. O que o Espírito quer derramar na vida daquela pessoa. E aí você profetiza a mente e o coração de Deus segundo o Espírito Santo. Tá bom? Então, quando nós somos usados com a palavra profética, a gente tem esses três objetivos: exortar, encorajar e edificar. E quando a gente pensa nisso, eu já penso assim, eu gosto muito de ensinar, e ensinava isso desde as crianças, lá no Ministério Infantil, que a gente chama dos 5 E's da profecia. Primeiro E, escutar. Você não consegue profetizar se você não escuta a voz de Deus. Você já teve aula aí, provavelmente, de como ouvir a voz de Deus. É importante você aprender como ouvir a voz de Deus. Você já teve aula de como ouvir a voz de Deus. É importante você aprender a ouvir a voz de Deus, porque Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele precisa aprender a discernir cada vez mais como ouvir a voz de Deus. A segunda coisa é expressar. Eu preciso expressar a voz de Deus. Não só escutar, mas expressar. Como? Com a palavra profética, liberando uma palavra que vai edificar, terceiro é, exortar, quarto é, ou encorajar, o quinto é. Então eu vou escutar para eu expressar a voz de Deus por meio do Espírito Santo, para que eu possa edificar, exortar e encorajar. Construir aquilo que for necessário
dentro das pessoas. E Deus quer te usar poderosamente nisso. Eu quero trazer aqui para você o texto de 1 Coríntios 14, versículo 3. Não se esqueça disso, que fala justamente dos 3 objetivos da palavra profética. Então, você precisa estar atento. Em todo momento, você está em qualquer lugar, o Espírito Santo pode querer te usar. Ele pode querer destravar o destino de alguém. Ele pode querer alinhar algo e liberar a vida daquela pessoa. E você precisa estar atento, por meio do dom da profecia. Ok? Terceiro nível, time profético. Muitas vezes nós vamos ter várias pessoas atuando de forma conjunta em um só Espírito. Isso acontece muito em intercessão, em evangelismo sobrenatural, onde a gente está ali em intercessão, buscando de Deus a direção, para a gente poder alcançar aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Vou te dar um exemplo disso. Atos capítulo 13, versículo 1 a 3, diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então perceba, no meio daquele ambiente ali profético, com um time profético ali reunido, em oração e adoração, o Espírito Santo veio e trouxe direções claras. A gente já experimentou isso em evangelismo sobrenatural, em caça ao tesouro. A gente quando a gente ouve a voz de Deus ali, todo mundo junto, a gente recebe os tesouros de Deus, as pessoas, e Deus fala com a gente quem nós vamos encontrar lá no meio da rua. Você chega lá e você encontra as pessoas, e é tão poderoso. Eu me lembro uma vez que eu saí para fazer um evangelismo desse, e eu tive uma palavra sobre 2 mulheres que eu ia encontrar. E aí quando a gente chegou, eu não encontrei. Aliás, eu fui um dos poucos que não encontrei ninguém. Eu fiquei muito frustrado, sabe? E óbvio que a gente tem que tomar cuidado com a frustração profética. Eu fiquei muito frustrado ali. Eu falei, cara, muita gente achou, só eu que não encontrei o meu tesouro e tal. E fiquei com aquela frustração. Uma semana depois eu ia viajar para uma agenda junto com o pastor Lucas Ayashi, lá em Campo Grande. E a gente foi para lá, e no papel que eu tinha colocado todas as informações das mulheres, eu deixei ele na minha carteira. Falei, se eu não encontrei hoje, alguma hora eu vou encontrar. E a gente foi para Campo Grande para dar um workshop, e a gente está lá no workshop, em um determinado momento ele fala comigo, olha, pega esse pendrive e vai lá no computador lá, e pede o pessoal para passar esse vídeo para eu passar no workshop. Falei, tá bom, aí eu peguei e tal, enquanto isso eu fui lá e peguei minha carteira, estava esperando o rapaz, comecei a tirar um monte de papel. E aí quando eu peguei um dos papéis que estava na minha carteira, estava escrito caça ao tesouro, o nome das mulheres, a roupa e tudo aquilo, a descrição delas. E na hora eu senti o Espírito falando, elas estão aqui. Eu falei, não é possível. E Deus falou, elas estão aqui. E aí, do nada, era um workshop que o pastor Lucas estava dando. Ele falou, eu quero que você dê 2 palestras hoje. De surpresa, ele vou te botar no fogo. Eu falei, meu Deus, mas como é que vai ser isso? Ele falou, não, é só você ensinar o que você já ensina lá no G5 2 junto comigo. E aí eu fui e comecei a palestrar, Deus falou, fala das mulheres. E aí eu libero a palavra e as 2 mulheres estavam lá. Então, assim, o Espírito Santo conhece todas as coisas e sabe o momento certo. Eu pude ali liberar palavras proféticas sobre elas. Uma delas foi curada e a gente pôde ver o poder de Deus naquele ambiente, tocando tantas pessoas. Tudo fruto do quê? De um time profético que estava em intercessão, orando e clamando a Deus por direções. 4º nível. Então, vamos lá, para você não se perder aí. 1º nível, um ambiente profético. Tá? 2º nível, o dom da profecia. 3º nível, um time profético. O 4º nível, pregação profética, né? Que é quando a pessoa recebe uma revelação profética e ela profere essa palavra, transformando em uma pregação. Então Deus dá uma palavra profética para ela e aquela palavra se torna uma pregação que vai atingir os corações e liberar o destino daquelas pessoas. Abre aí comigo em Atos capítulo 2, versículo 14 e 15. Quem teve uma experiência dessa foi o apóstolo Pedro. Olha o que diz Atos 2, 14 e 15. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso.
ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como você supõe, ainda são 9 horas da manhã. E ele começa a pregar ali uma pregação profética que penetra o coração daquelas pessoas. E de repente você tem uma onda de salvação decorrente de uma pregação profética que atingiu em cheio o coração das pessoas. Então, através disso, ele começou a trazer ali as verdades de Deus, tornou elas compreensíveis para o povo, e também, por meio disso, você começou a ver ali uma onda de salvação e evangelismo. Então, muitas vezes a gente se perde e perde a oportunidade de ver a glória de Deus, porque a gente silencia a voz de Deus, negando de entregar a palavra profética. Não faça isso, deixa Deus te usar, tá bom? Quinto nível, profeta de ofício. O profeta de ofício é aquele que, como eu te falei, diferente desses outros, que você tem o dom da profecia, você tem essa manifestação do dom da profecia. No profeta de ofício, você tem o dom de Cristo. Ele foi chamado lá em Efésios 4:11, né? Ele veio, aqui ó, presta atenção, Efésios 4:11, versículo 11 a 13, na verdade. Efésios 4:11 a 13. Abre aí a Bíblia comigo. Diz assim, ó. Ele designou, achou aí? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com o fim, ou seja, tem uma finalidade, preparar os santos para a obra do ministério, para que com o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos unidade da fé e pelo conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo do profeta de ofício. Ele vai levantar pessoas, ele vai construir pessoas, ele vai construir junto com o apóstolo o fundamento dos apóstolos e dos profetas, colocando Cristo como a base. E o profeta de ofício, ele é levantado somente por Deus, ele não é levantado por homens. É Deus que o levanta, é Cristo que chama e dá a honra de poder servir toda a casa, tá bom? Então, esse dom, você vai ver aqui, por exemplo, a gente leu agora há pouco falando de Barnabé sendo chamado de profeta, Saulo sendo chamado de profeta. Você vai ver outros casos no Velho Testamento também, como Daniel, Samuel, Isaías, Jeremias, enfim, tantos profetas, Joel, tantos profetas do Antigo Testamento. E você também vai ter os profetas do Novo Testamento. E você vai ter os profetas de hoje, que o Espírito Santo continua levantando pessoas para que possa capacitar a igreja a entender a mente e o coração de Deus, a aprender a ouvir a voz de Deus, a trazer unidade na fé, para que a gente possa construir juntos a igreja de Cristo, tá bom? E os frutos do profeta de ofício e o cumprimento das suas palavras é o que vai dar o respaldo para o chamado dele. Tá? Então, não adianta você sair por aí se declarando profeta. O que vai fazer com que você seja reconhecido como profeta é o fruto. É o fruto das palavras se cumprindo, é o fruto do caráter de Cristo, é o fruto de palavras que estão impactando pessoas, nações e outras tantas áreas das vidas. Tá bom? Então, você precisa estar atento com aquilo que Deus está fazendo. E o último nível, o sexto nível, o nível mais poderoso, o nível que talvez você nem sabia que é o nível mais poderoso, é o nível mais profundo de profético, é o nível onde a gente precisa usar esse nível como crivo de tudo aquilo que nós fazemos, é a Bíblia. Tem certeza? É a Bíblia. A Bíblia é o nível mais profundo de profecia. É ela que serve como filtro de todas as palavras proféticas. Ela é responsável por julgar todas as profecias. Ela é a palavra profética perfeita, que nunca vai cair em desuso, que nunca mente, que nunca falha. A palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus é a palavra profética. Você quer uma palavra profética? Você quer que a boca de Deus fale com você? Eu vou colocar aqui para você, ó. Aqui, ó, isso aqui, ó. Olha como é que a boca de Deus fala. Sabe? Vai ler Bíblia, que tem várias palavras proféticas de Deus para você. E enquanto você estiver lendo a palavra, o próprio Espírito vai falar, essa palavra é para a tua vida, isso aqui precisa ser usado para levantar você como uma voz profética,
e vai profetizar para as pessoas ou como um profeta de ofício. Tá bom? Então leia a palavra é o crivo, é o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, olha o que diz: toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então existe uma boa obra que os santos estão sendo preparados, e com isso nós podemos usar a palavra para preparar o povo de Deus, para que eles possam conhecer a mente e o coração de Deus. Deus escolheu ser conhecido por meio da sua palavra. Ele se revela para nós? Sim, mas é a palavra que nos permite conhecer a mente e o coração de Deus. Se você quer profetizar de uma forma bíblica, você vai precisar conhecer Bíblia, ok? E alguns pontos que é muito importante nesse processo de profetizar. A primeira coisa é, você vai ter que amadurecer na palavra, você vai ter que amadurecer como pessoa. Deixa eu dizer uma coisa, o sobrenatural não te define. Você já tem o título máximo, e o título máximo é filho e filha de Deus. Tudo aquilo que vem abaixo disso é só uma função para você servir o reino, nada mais, nada menos. Então não se ache mais espiritual do que alguém que você tem um chamado de ofício. Não se ache mais espiritual do que alguém porque você recebeu um determinado dom do Espírito Santo, porque foi graça de Deus. E o nosso coração precisa estar sempre no lugar certo. Da mesma forma, quando nós falamos de palavra profética, nós precisamos ter em mente uma coisa. Ela nos revela algo sobre o presente e sobre o futuro. Então ele nos revela o presente e nos aponta para um cumprimento futuro. Se ele está te falando sobre o passado e apontando algo no presente, você está falando de palavra de conhecimento. Ok? Se você está falando de uma palavra profética, você está falando de algo do presente que aponta para o futuro que Deus está direcionando. Tá bom? E muitas coisas aqui a gente vai precisar ter em prática também, que é o zelo, sabe? Uma das coisas que a gente tem que ter o cuidado é para a gente nunca criar um ambiente de frustração profética. Então, seja humilde. Pergunta para a pessoa, olha, eu senti algo no meu espírito para você, a palavra que eu senti de Deus foi essa. Faz sentido para você? Sabe essa pergunta que o Theo sempre faz para a galera? Faz sentido? Isso não é um jargão, isso aqui é um ato de humildade. Você perguntar, por mais convicção que você tenha, você pergunta para a pessoa, faz sentido? Isso aqui, não faz, então tudo bem, então coloca aí na prateleira e deixa aí, porque se for de Deus, Deus vai confirmar para você. Agora, se não for de Deus, Deus vai simplesmente colocar ali e deixa aquilo ali e Deus vai te mostrar se é dele ou se não é, tá bom? Então nunca tome, você recebeu a palavra profética pela primeira vez, nunca muda o rumo da tua vida completamente, sai mudando as coisas. Não, tenha sabedoria, tenha paciência, tenha discernimento, leve as tuas palavras para a multidão de conselheiros, e isso vai te ajudar a você tomar boas decisões na hora que você receber as palavras, para que você não venha receber amanhã ou depois uma profetada, né, uma palavra que não veio do coração de Deus, é uma palavra do coração de um homem, e por isso você entra numa frustração profética, e por conta disso muita gente hoje ataca o mover profético porque tem medo. Mas deixa eu dizer, por mais que possa acontecer erros, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós precisamos ter isso em mente. Eu não posso abrir mão daquilo que o Espírito Santo me deu, porque eu estou com medo de acontecer uma frustração. Eu estou com medo de uma palavra não fazer sentido. Eu estou com medo. Quem anda com o Espírito não anda com o espírito de medo, anda com o espírito de ousadia. Nós somos chamados para profetizar. Deus nos chamou para essa geração. O Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Jesus está levantando profetas. O Espírito Santo está levantando proféticos. E Ele conta comigo e com você para manifestar o reino dele aqui na terra, liberando destinos, construindo futuros, alinhando corações, trazendo encorajamentos, exortações, edificações, para que todos os santos possam chegar na unidade da fé e juntos construir o reino de Deus. Eu espero que tenha te ajudado. Lembra de fazer os passos práticos, os 5 E's da profecia. Escutar. Jesus já falou que você é uma ovelha dele. Se você é ovelha dele, você ouve a voz dele. Você vai expressar por meio de uma palavra profética, uma oração.
você vai buscar do Espírito o que ele quer edificar, o que ele quer exortar e o que ele quer encorajar. Só para você ter um exemplo, a gente costuma brincar com algumas imagens que podem te ajudar a perceber como é o profético. Por exemplo, eu costumo brincar às vezes que profetizar é igual sintonizar um rádio. Talvez você é novo demais, você não sabe o que é um rádio, mas o rádio era lá, o cara estava lá sintonizando, ele girando ali para mudar de rádio de frequência, e o rádio ficava lá chiando, e de repente ele ia girando aquilo ali até que a voz começava a sair nítida. Mover profético é a mesma coisa. Quando você está buscando ouvir a voz de Deus e reconhecer, no início vai ficar meio chiado, mas você vai melhorando, você vai afinando o teu ouvido com a voz de Deus. Daqui a pouco a voz de Deus está clara para você liberar uma palavra profética. A gente costuma brincar também que é a mesma coisa de fazer café, tá? Então, como é que é fazer café? Você vai precisar de 3 elementos. Você vai precisar da água, você vai precisar do pó e você vai precisar do coador, né? E a garrafa ali. Então, o coador com a garrafa, o pó e também a água. Quem é a água? É o derramar de Deus, do Espírito, que vem com a mensagem sobre você. Quem é o pó? Eu e você. E que recipiente é esse que Deus quer que a gente derrame? Sobre toda a terra. Então Deus quer que a voz profética dele ecoe sobre toda a terra. Nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Então Ele quer que o Espírito da profecia se mova sobre toda a terra. Então como é que funciona isso? Imagina, Deus está falando uma palavra profética sobre alegria. Ele quer construir algo de alegria. Talvez aquela pessoa está apática, Deus quer renovar a alegria dela. E Deus está falando sobre construir alegria. E aí, de repente, o Senhor traz essa palavra para mim, traz palavra para você. Talvez quando fala alegria, qual é a imagem que vem na tua cabeça? Para mim, quando fala de alegria, nós estamos falando então de uma mesa com a minha família e a gente celebrando um almoço, um jantar em família. São um dos momentos mais alegres para mim. Talvez para você seja uma festa de aniversário. Talvez para você seja uma viagem com os amigos. Para mim, Deus mostraria a imagem, eu sentado com a minha família e eu vendo ali, eu sentindo aquela alegria. Talvez para você uma viagem com os amigos, onde você estaria ali sentindo a alegria. Para outros, talvez, uma festa, e ele estaria sentindo essa alegria. E se nós entregarmos a palavra, os 3 vão entregar a mesma mensagem, que é alegria, mas as imagens que Deus trouxe na tua mente, ou aquilo que Deus falou no teu coração foi diferente, porque embora a água, que era a mensagem, é a mesma, o pó é diferente. Eu sou diferente de você e Deus vai trazer imagens diferentes que têm significados diferentes. Talvez uma bandeira branca para você é paz, para outro não significa nada. Para outros pode significar uma bandeira branca, pode significar rendição ou qualquer outra coisa. Então, aquilo ali Deus vai usar, talvez a imagem, talvez uma frase, talvez um versículo bíblico que para você está de acordo com aquela mensagem que Deus quer trazer, talvez é uma impressão no Espírito, e você vai liberar aquela palavra. Olha, eu estou sentindo aqui que a alegria pode durar uma noite, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você acabou de alinhar o coração, e eu sinto de Deus que Deus está trocando toda veste de tristeza por óleo de alegria. Você terminou de construir um encorajamento nessa pessoa. E eu declaro agora alegria sobre o teu coração. Eu sinto Deus tirando o espírito de depressão, algo que estava cercando você de algo depressivo. E o Senhor está falando, eu estou arrancando isso, porque eu sou a tua alegria. E eu te chamei para sorrir. E quando você sorri, você muda os ambientes. E você sabe com quem Deus está falando. Deus está falando com você. Então, nisso daqui, o Senhor está falando e tocando o coração. É assim que ele se move. Às vezes a gente quer que um anjo desça do céu com a trombeta, e pega um papel, leia aqui o pergaminho. Não, não é isso. Não torne místico aquilo que Deus simplificou tanto. Tá? Ele não vai usar isso, ele vai usar você. Ele vai falar com você. E talvez você pense, será que é coisa da minha cabeça? É da tua cabeça. Ele te deu a tua cabeça. Ele vai formar as imagens na tua cabeça. Ele vai te trazer os versículos à memória na cabeça. Ele vai te trazer algo que vai usar o teu cérebro, talvez ainda que seja na audição, talvez uma visão interna, talvez uma impressão, sentimentos, vai mover a tua cabeça. Ele usa a tua cabeça. Mas quem está dando? O Espírito Santo. Um último exercício aqui para te ajudar com o profético. Fecha os teus olhos aí.
Fecha teus olhos. Isso. Agora, faz a imaginação aí comigo. Você consegue ver um elefante rosa aí na tua frente? Talvez o teu elefante ele é mais gordinho, mais alto, mais baixo, a orelha maior, a orelha menor, não tem problema, é o teu elefante. Você está conseguindo ver ele, correto? Você conseguiu imaginar ele? Boa, pode abrir teus olhos. Bom, como é que você conseguiu ver o elefante? Porque eu te induzi. Eu fiz você pensar no elefante e a imagem do elefante veio na tua mente. Muitas vezes é isso que o Espírito Santo faz comigo e com você. Muitas vezes ele traz uma imagem na nossa mente que tem uma mensagem por trás dessa imagem para você comunicar as verdades de Deus, a mente e o coração de Deus através do Espírito Santo. Que pode ser com uma visão aberta, você pode ver aqui o mundo espiritual, pode ser com uma visão interna, quando Deus mostra uma imagem na tua mente, pode ser por meio da voz audível de Deus, pode ser por meio de um versículo bíblico, pode ser por um sentimento, pode ser, enfim, de diversas formas, pela natureza. Deus pode comunicar a verdade dele de diversas formas, só não ignora a voz do Espírito Santo, tá bom? Deixa eu orar por você. Deus, muito obrigado por esse tempo juntos. Desperta essa geração profética. Desperta uma geração que ouve a tua mente e o teu coração e é ousado para declarar, ousada para declarar a tua mente e o teu coração, para liberar destinos, para construir novos futuros, para alinhar o presente, para impulsionar pessoas, para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra. Eu declaro a porção dobrada sobre filhos e servos. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, uma geração de profetas sendo levantados. Ativa o ofício do profeta, Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, ativa o dom da profecia. Levanta profetas e proféticos para essa geração, para que nós não venhamos viver uma geração que não, a tua voz não é ouvida. Eu declaro em nome de Jesus que essas mentiras estão quebradas e que o teu reino venha sobre nós, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Deus te abençoe e a gente se vê nas próximas aulas.